é só a sua carreira que não vai bem? Ou a sua vida como um todo não está indo bem? Né? Porque as pessoas se compartimentalizam muito, né? E, na verdade, a gente é um todo feito de várias partes. Então, é sobre isso que vai ser essa live. Então, vamos lá. Gostaram dos comentários? Curte, coloca coraçãozinho, pega o aviãozinho, chama aquelas pessoas que você acha que gostariam do tema ou que estão passando por um momento que estão pensando aí em fazer uma transição de carreira, chama para a live, né? Manda aí o coraçãozinho e chama o pessoal para vir. Bom, vamos lá. A gente só tem 20 minutos, é uma live curtinha, e eu quero que vocês vão colocando. Eu vou passar por todas as perguntas, todas, se vocês tiverem dúvidas, aí eu vou passar, eu vou respondendo. Então, podem ir colocando as suas perguntas durante a live, que vai ter os momentos que eu vou responder, tá bom? Bom, primeiro que eu queria falar é que eu não consigo ver o ser humano, isso eu já falei na live da semana passada, falei na live de ontem e estou repetindo hoje, porque eu tenho que martelar muito. Todo o meu trabalho, ele é pautado a olhar para o ser humano como um todo. Então, quando alguém chega com alguma dor para mim, alguma dor emocional, alguma dificuldade, eu nunca olho só para aquele sintoma, ou para aquele aspecto da vida dele que aquilo está se manifestando, né? Porque várias dinâmicas se manifestam em vários aspectos da nossa vida. Então, olá, seja boa noite, Fábio, que delícia ter você aqui. Dani está aí com você? Manda um oi para ela. Esse casal, aliás, esse casal é um casal muito querido aí, de caminhada. Bom, vamos lá. Então, o que eu queria falar? Eu queria que você fizesse uma análise da sua vida hoje nos diversos papéis que você exerce. Mas, Adriana, o que você está querendo falar como diversos papéis? Você é pai, você é mãe, você é o profissional, você é o gestor, você é o funcionário, você é o cara que interage na comunidade, você é a pessoa que tem as suas relações, por exemplo, às vezes numa comunidade religiosa, você é filho, né? Então, como é que você está se relacionando com todos esses papéis? Né? Então, como é que está a sua relação quando você está no papel de filho? Como é que está essa sua relação com seus pais? Quando você está no papel de pai, como é que está essa sua relação com os filhos e com a esposa, né? Se você está no aspecto aí, ou no papel de chefe, como é que estão as suas relações com a empresa, com a sua chefia imediata e com seus colaboradores? Então, quando a gente fala do ser humano, eu não consigo fragmentar, né? Então, quando eu faço os trabalhos ou de mentoria, ou de coaching, ou quando me procuram para constelação sistêmica, normalmente a gente vai olhar algo que é essencial, e esse algo essencial pode estar se manifestando em vários aspectos, né? Eu não sei se vocês sabiam, mas a gente repete no trabalho muitas dinâmicas familiares. Adriana, como assim? Sim, eu vou dar exemplo, vou dar dois exemplos. Eu tive uma vez uma coachee e ela estava com muita dificuldade com a chefia, né? Muita dificuldade de fazer com que essa relação caminhasse. E aí eu fui sondando com ela o que acontecia, e eu fui percebendo que ela buscava, apesar de ser uma diretora, né, de uma multinacional, ela buscava constantemente a aprovação dessa chefia. E aí, nas nossas conversas e numa constelação individual que eu estava fazendo com ela, me veio um insight, a nítida sensação de que ela estava misturando essa figura de chefia com a figura do pai. E isso se confirmou quando eu fiz a pergunta assim: de quem você espera até hoje reconhecimento, né? Quem você faz de tudo para agradar, né? E na hora veio o insight dela do pai.
né? Então, quando a gente consegue entender que eu estou repetindo na empresa uma dinâmica familiar, eu consigo desvincular isso e entender que meu pai é meu pai, meu chefe é meu chefe, né? Que às vezes eu espero um reconhecimento do meu pai e que não tenho que exigir um nível de reconhecimento, por exemplo, nessa mesma proporção, de uma chefia. E isso vai gerando um desconforto na relação. Outra experiência. Outro dia me ligou também, Adriana, eu preciso fazer uma constelação urgente. Uma executiva da área de vendas me procurou. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ah, eu entrei numa empresa nova e aqui eu tenho muita autonomia, mas eu sinto que eu estou muito largada, muito solta. Fui questionando essa questão do reconhecimento, da necessidade de direcionamento, e também chegamos aí a algumas conclusões sistêmicas. Teve um outro caso que é muito interessante. Nossa, me fugiu aqui o outro caso que eu ia contar, de dinâmica familiar. A gente exerce na profissão características que a gente aprendeu a desenvolver desde cedo, muitas vezes por causa das dinâmicas familiares. Então, por exemplo, hoje, talvez você seja um ótimo negociador, e quando eu peço para você olhar para a sua história, você estava sempre negociando entre seu pai e sua mãe, que eram separados, né? Então, você ficava ali no meio, né? Então, eu tô colocando aqui alguns exemplos para que vocês entendam que o meu papel profissional, o meu trabalho, muitas vezes eu estou repetindo ou não estou repetindo e não percebendo que tem aspectos e conteúdos meus que eu preciso trabalhar. Aí, lembra da primeira pergunta que eu fiz? Mas é só sua vida profissional que não vai bem? Se você me responder que é só sua vida profissional que não vai bem, ok, não tem problema. Isso também pode acontecer e a gente pode ir para um trabalho de transição de carreira, por exemplo, né? E essa transição de carreira pode ser feita aí numa movimentação dentro da própria empresa, ir para o empreendedorismo, ou buscar uma nova posição. Então, tem muitas pessoas que se percebem aí insatisfeitos profissionalmente, é algo pontual, e está na hora, às vezes, de fazer esse movimento, e está bem assim, né? Então, o que eu estou querendo trazer luz para vocês? Que quando eu tenho algo que me incomoda, é bom que eu olhe os diversos aspectos que estão envolvidos naquela minha dor, naquele meu desconforto, né? Deixa eu só falar um oi para todo mundo que entrou lá. Laís, deve estar com as crianças tudo em volta. Salvação Cristo, olha só, seja bem-vindo. Kelly Prosdocime. Kelly, você entrou ontem também, né, querida? Ai, que delícia ter você aqui. Maria Aparecida Fogo, Cida Fogo, profissional de RH, querida, amada. Sabrina Chaves, seja bem-vinda. Osmaírton, seja bem-vindo. Fábio, aí e para cima eu já mandei aí o oi, né? Bom, a Auricélia, seja bem-vinda. Chagas Merck, seja bem-vindos. Daqui a pouco eu vou colocando mais. Eu quero saber, então, coloquem um ok, ou tá claro, se eu estou me fazendo entender sobre essas dinâmicas que envolvem esses aspectos profissionais, que às vezes eu posso estar espelhando no trabalho, algo que precisa ser olhado em mim, e tem a ver, muitas vezes, com a minha missão dentro da família. Adriana, que negócio é esse de missão dentro da família, Adriana? A gente nasce com 3 missões, né? A primeira delas é a gente se desenvolver como alma, o desenvolvimento individual. Quando a gente entra numa família, essa família é certa para que a gente traga à tona também processos de cura para essa família. Então, eu vou trazer dinâmicas em mim que vão ajudar
a trabalhar as questões do sistema familiar. Isso fica muito nítido, né? E eu trabalho bastante isso no curso do Spiritual Thinking. Aliás, o curso do Spiritual Thinking está com as vagas em aberto. Quem tiver interesse, ou me manda um direct ou vai no link da minha bio. São 11 módulos, 10 encontros ao vivo durante um ano, né? Então, vão lá. É um programa de desenvolvimento pessoal extremamente profundo, né? Estou sendo muito clara, Ivone. Que delícia! Ivone é uma spiritual thinker. A Cleo também é uma spiritual thinker. A Cleo, ela gostou tanto do curso que está fazendo o curso de novo. É um curso que cada vez que a gente faz, a gente tem condições de ter uma releitura pela profundidade que ele é, né? Que legal, então. Estou sendo muito clara, maravilha. Ó, o Salvação em Cristo, a Auricélia, se conhecem aí, olha que legal. Bom, que mais que eu queria falar, né? Quando a gente fala de missão de vida, então, missão individual, missão dentro da família e missão no mundo, quer dizer, para que você veio servir o mundo? Isso tem a ver com que eu trabalho no curso de Spiritual Thinking, trabalho no curso do Visa Propósito, trabalho no Visa Transição de Carreira, tem a ver no seguinte, o que é que você veio fazer no mundo? Para que você veio para o mundo? É para pagar boleto? Né? É só para isso a sua vida? O que é que você agrega? Né? E aí eu vou deixar uma pergunta para você, porque isso tem muito a ver com a questão profissional. Eu tenho mais 6 minutos de live, tenho que ir mais rápido. Vamos lá. Isso tem muito a ver com a questão profissional, porque o trabalho é uma das principais formas que eu cumpro a minha missão no mundo. Então, o que é que você veio servir o mundo? O que você veio trazer alegria? Você veio trazer harmonia? Eu vim para tocar a alma das pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Essa é a minha missão no mundo, né? E para isso eu trabalho e trabalho arduamente, gente. Eu não trabalho pouco, não, né? Então, o seu Ikigai, que é a sua razão de viver, está clara, porque quando não está claro a minha razão de viver, eu posso sentir o meu trabalho meio sem significado, né? Meio sem sentido, o que é que eu faço e por que eu faço, o que eu agrego na vida das pessoas, né? E quando a gente descobre essa nossa missão no mundo, né, que é a nossa terceira missão, a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai passar por perrengues na profissão, mas eu entendo que apesar daquele dia ter sido punk, eu fiz a diferença na vida de uma pessoa, eu fiz a diferença na vida de uma família, eu fiz a diferença. Qual é a diferença que você faz na vida das pessoas que você toca com o seu trabalho? Né? E isso é muito espiritual, no sentido de reconectar-se mesmo com uma essência divina, seja ela qual você chama, de como você chama, né? Então, o trabalho, eu tendo esse entendimento dessa fagulha aí divina, de como eu tenho que servir o mundo, ele vai ganhar significado e eu ganho mais força. Tá? Então, eu queria saber o que está acontecendo, você aí que está assistindo a live agora. Eu vou dar alguns sintomas e eu queria que você me escrevesse. O que está acontecendo com a sua vida profissional agora? Olha, não tenho vontade de ir trabalhar, não vejo significado no que eu faço, estou... Ai, meu Deus, que eu não enxergo, né? Nem o que eu escrevi. Ai, não entendi o que eu escrevi. Às vezes, assim, se fechou um ciclo, né? Eu sinto que se fechou um ciclo. Isso é muito importante. Sabe como é que eu percebo quando se fecha um ciclo? Primeiro, eu só vejo um problema depois do outro, né? A Chagas, né? Marcele Chagas, está dizendo que está muito cansada, né? E esse cansado é por excesso de trabalho, por falta de você tirar um tempo para você, ou
pelo trabalho não te reenergizar, você não vê sentido. Então, tem várias nuances aí, Marcele, que você precisaria entender aí dentro dessa sua frase, né? Então, escrevam aí o que está acontecendo com você agora em relação ao seu trabalho. Olha lá, a Cléo esgotada, né? A Cléo eu conheço, a Cléo tem uma vida louca profissional. E aí, como é que eu me reenergizo? Como é que eu me recupero no dia a dia? Porque o corpo tem um limite, né? E eu preciso entender e me conhecer para olhar para esses limites. Então, tem aspectos psicológicos, às vezes altamente estressantes no meu trabalho, tem coisas que talvez eu não seja não tenha a habilidade desenvolvida, isso me estressa, isso me esgota mais do que o normal, né? Às vezes, se eu estou sem energia, eu estou com algum processo aí entrando num processo de depressão, será? Porque o processo de depressão dá essa falta de energia. Então, às vezes, o problema não está no trabalho, né? Então, eu preciso entender e olhar esse aspecto mais profundamente, né? Então, eu estava falando dos 3 aspectos que eu tenho que ver quando o ciclo se fechou, né? Quais são as 3 características quando eu percebo que um ciclo se fecha? Primeiro, os problemas vêm num volume que vão se acumulando, eu não consigo resolver. Né? Segundo, é falta de vontade, de energia para ir trabalhar nesse lugar ou para investir nisso. E o terceiro aspecto que eu tenho que me perguntar é se eu sair dessa situação, como é que eu vou ficar? Eu vou sentir um alívio? Então, olha os 3 aspectos: os problemas se atropelam, não param de chegar, não tem solução. Eu não sinto energia, motivação, gana de mudar as coisas, de mudar a forma que eu faço o trabalho, por exemplo. E o terceiro aspecto que me indica fechamento de ciclo se visualiza fora deste trabalho, como é que você vai ficar? Então, se você se sentir aliviada e tiver essas 3 sensações juntas, um ciclo talvez tenha se encerrado. E às vezes eu fico martelando tanto naquele ciclo e não é mais o meu caminho, né? Quantas vezes eu, em trabalhos de transição de carreira, a pessoa já encerrou um ciclo, mas não larga o osso, porque é difícil mudar. Né? E às vezes dar esse salto aí sozinho é complicado, é bom com apoio. Mas vamos lá. E eu queria deixar uma coisa para falar da gente largar o que não nos basta mais, né? Largar o que não me traz felicidade. Eu não estou dizendo da gente viver em êxtase num mundo de felicidade, num mundo utópico, né? Mas tem uma frase de Bert Hellinger que eu deixo grudada na minha casa, né? No meu escritório da minha casa, no meu home office, e que eu amo essa frase. Eu vou falar para vocês, se vocês tiverem lápis e caneta, anotem essa frase, pega lá e anota, porque muitas vezes a gente tem que desapegar de algumas coisas. Se realmente eu percebo que é um final de ciclo, às vezes eu preciso largar. Então, a frase que eu vou deixar, eu vou tomar liberdade de ler. Perdemos aquilo que queremos segurar e conservar para nós. Embora pensemos que o temos e o possuímos, ele se consome, aquilo se consome, né? Transforma-se em menos e se esvazia lentamente. E isso serve para qualquer coisa, serve para aquele emprego que eu me agarro como única forma, única tábua de salvação. Essa frase serve para um relacionamento que a gente vê que já cumpriu um ciclo e não tem mais espaço, e eu fico me segurando, me agarrando a isso. Então, acho que é isso, gente. Já deu os meus 20 minutos. Deixa eu só ver aqui. Ciclos que se fecharam, mas ainda não consegui sair deles. Então, Marcos, precisa entender o que é que você está segurando, né? Às vezes tem medo de ir para uma outra situação,
né? E a gente não precisa fazer isso de uma forma porra louca, sabe? No curso Visa de Transição de Carreira, aliás, quem quiser, tem uma masterclass de 1 hora e pouquinho no link da minha bio, falando sobre carreira, tá bom? Então, tá lá escrito Masterclass, Jornada Visa, gratuito. Entra, é 1 hora e pouquinho de live, e tem 10 exercícios para você refletir sobre sua carreira. Outra coisa, momento merchan, o curso do Spiritual Thinking, ele está com as vagas em aberto, são 11 módulos. Por 1 ano você tem acesso a esses módulos para assistir quantas vezes quiser cada aula. Tem 10 encontros presenciais, não, online, ao vivo comigo, e passa a fazer parte da comunidade do Spiritual Thinker. Então, eu tenho aqui pessoas que são Spiritual Thinkers e que eu acho o máximo, que repetem o curso, que fazem de novo. Hoje estava assistindo. Então, é um curso transformador, né? Então, também as informações desse curso estão lá no link da minha bio. Bom, Márcia, eu sei que você vai para o treinamento, vai lá com Deus, já deu o horário. Só antes de eu fechar a live, alguma pergunta? Alguma coisa que eu deixei de falar aí, que você estava curioso ou curiosa? A minha ideia era plantar esses aspectos de você se olhar como um todo, né? Olhar para suas relações e entender como elas se conversam, né? Entre elas, como dinâmicas se repetem nesses diversos papéis que eu tenho. Queria falar sobre encerramento de ciclo, porque a gente encerra o ciclo com amorosidade e respeito, e só assim é que coisas novas podem acontecer. Cida, que delícia que você estava aqui. Fábio, é sempre revigorante te ouvir, Adri, gratidão. Fábio está fazendo o Visa, né, Fábio? Que delícia ter você aqui. Manda beijo para Dani, querida, para suas filhotas que eu conheço. Maravilha. Então, fechamos. Acho que não tem mais dúvidas, né? E amanhã tem mais uma live. Mais uma Spot Live de 20 minutos, mas eu não... eu vou falar sobre doenças. Doenças. É bem interessante. Então, mesmo horário, das 19 às 19h20, amanhã, no mesmo bate-canal. Beijo enorme, fiquem com Deus. Tchau.